especiais, como apóstolo, como alguém chamado por Jesus, mas também que era judeu, né, que tinha sido circuncidado e tudo mais. Ele não considerou nada disso como importante, pelo contrário, né, ele diz lá que o que era lucro ele considerou como perda. Então a gente viu isso na lição passada. E de certa maneira Paulo estava aqui, se a gente for pensar na questão temporal, Paulo estava se referindo ao seu passado, né? E quando ele traz aqui todas as questões das credenciais dele, de quem ele era no judaísmo e o que ele era agora em Cristo Jesus. E no capítulo que nós estamos lendo, 3, a partir do versículo 12, que nós vamos meditar nessa manhã hoje, ele vai falar um pouco sobre o presente dele, aquele momento em que ele se encontrava, né? Alguém que estava ali correndo, uma carreira que estava proposta, como um atleta que está numa Olimpíada, por exemplo. E ele termina o capítulo 3 mostrando o aspecto do futuro, ou seja, esperando Cristo Jesus, esperando a volta do nosso Senhor. Então a gente consegue enxergar aqui, como o pastor Hernandes Dias Lopes faz no trabalho aqui, no estudo, enxergar 3 dimensões temporais nesse capítulo 3. O passado, o presente e o futuro. E a gente vai meditar considerando um pouco isso. Bom, no estudo de hoje, a gente vai pensar, né, o trabalho aqui que nós vamos fazer, nós vamos ver o testemunho do apóstolo Paulo, é o título do estudo. E esse testemunho dele vai aparecer aqui sob 3 formas, ou seja, 3 figuras que o Hernandes Dias Lopes vai usar, que a gente vai compartilhar com os irmãos, sobre a forma como Paulo testemunhou de si, como ele deu o testemunho dele. E aí nós vamos pensar Paulo como um atleta, que é a figura que ele usa aqui, que ele ilustra como metáfora, né, como, enfim, para ilustrar isso. Paulo como pastor também, a gente vai ver aqui em alguns versículos como ele trabalha isso. E por fim, Paulo como cidadão dos céus, né? E a gente começa então a primeira figura, a primeira imagem que ele usa para descrever a sua vida cristã, como ele era como cristão. E ele usa a figura do atletismo. E é engraçado porque é algo bem próximo de nós, agora a questão do atletismo, porque acabaram as Olimpíadas bem recentemente, as Olimpíadas do Japão, né, em Tóquio, e a gente vive ali uma série de atividades esportivas, né, que são cultivadas desde os tempos antigos, né? As Olimpíadas remontam à Grécia antiga, né? A Atenas, enfim. A gente tem a origem das Olimpíadas lá. E aí Paulo vai usar essa imagem nos versículos 12 a 16. Nós vamos ler agora essa porção da palavra que se encontra em Filipenses, capítulo 3, versículos do 12 ao 21. Diz assim a Escritura: Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Amém? Que Deus aplique então essa porção lida no nosso coração. Então, como eu dizia aos irmãos, Paulo vai usar aqui 3 figuras ou 3 imagens para falar, descrever a sua vida cristã. E a primeira delas é Paulo como atleta. E aí, para a gente pensar a questão do atletismo, essa imagem do atleta, para participar dos Jogos Olímpicos naquela época em que ele viveu, né, aliás, pensando um pouco nos tempos mais antigos, na Grécia, por exemplo, era preciso que a pessoa fosse cidadão
grego, né? Era preciso ser cidadão daquele país para poder participar das Olimpíadas, participar dos Jogos Olímpicos, né? Ou seja, a pessoa não participava de uma Olimpíada para conquistar a cidadania, mas justamente por causa da sua cidadania, ele corria e participava dos jogos, né? Então, fazendo a comparação, como Paulo vai trazer aqui para nós, na nossa vida cristã, né, nós não corremos a carreira cristã que nos está proposta diante de nós para ganhar o céu, mas justamente porque já somos cidadãos dos céus, nós corremos essa carreira. E aí a pergunta que fica é: quais são os elementos essenciais para se ganhar uma corrida? Já que a gente está usando aqui, vendo com Paulo a imagem do atleta, daquele que corre no estádio, né? Então, o que é preciso fazer para se ganhar a corrida? E também, claro, ganhar recompensa, né? Porque todo atleta, quando ele vence, ele tem uma recompensa, uma medalha. Naquela época, eles ganhavam uma coroazinha com uma folhinha chamada louro, né? Com os louros na cabeça, e tinha toda uma série de regalias. Eles ganhavam também alguma recompensa material, eles tinham algumas vantagens, né? Em alguns lugares onde eles chegavam. Então, havia uma série de privilégios que os atletas tinham. Então, portanto, havia aí uma ideia de recompensa. E isso, quando a gente traz para a vida cristã, isso se aplica também, porque na nossa carreira, na nossa corrida cristã, nós estamos correndo também para um prêmio em Cristo Jesus, que é estar com Ele para todo sempre. Então, aqui nós destacamos alguns elementos que são importantes para a gente pensar sobre como ganhar essa corrida. E, em primeiro lugar, é preciso entender que é preciso insatisfação. Aí como é que você pode pensar, como é que é essa questão da insatisfação? Como é que para ganhar uma corrida eu preciso estar insatisfeito? A gente vai explicar como é que isso ocorre. Veja, irmãos, Paulo, ele era um homem, um instrumento de Deus, um homem valoroso, né? Um homem que plantou igrejas, que teve um ministério extremamente produtivo, que viveu exclusivamente, digamos assim, para o reino de Deus, para Deus, né? Mas o fato dele ser líder, né, de ser um homem com essas atribuições que ele tinha, isso não o deixou, digamos assim, isso não deixa livre, né, ou à vontade, para que não haja nenhuma luta, que não haja nenhuma tribulação na vida dele. Pelo contrário, se a gente olhar direitinho para a história de Paulo, a gente vai perceber o quanto Paulo teve muitas lutas, muitas dificuldades. Ele não deixa de ser um cristão também como nós, que luta todos os dias, que batalha pela sua vida cristã, pela sua fé, né? Embora tenha sido esse instrumento valoroso, usado por Deus, ele nunca ficou satisfeito com as suas vitórias espirituais, né? Era um homem que estava sempre buscando, como ele diz aqui no versículo, avançando, né? Esquecendo das coisas que para trás ficavam e prosseguindo. Inclusive esse é um verbo muito interessante, que a gente vai ver daqui a pouquinho, esse prosseguir para o alvo. Então, ele tinha essa visão, era uma pessoa que estava insatisfeito com as conquistas, com as vitórias espirituais que já tinha alcançado. E aí a gente traz isso para a nossa vida, pensando na nossa vida cristã, como muitos cristãos, ou muitos de nós, muitas vezes, acabamos ficando satisfeitos, né, com aquilo que nós já alcançamos, né? E isso a gente precisa parar e pensar um pouco e refletir um pouco sobre essa condição que às vezes a gente pode ser tentado a chegar na nossa vida cristã. Até mesmo porque nessa situação a gente acaba se comparando muitas vezes, ou tendo como parâmetro alguém que já está, alguém nós conhecemos, mas que está parado, alguém que não tem mais força, alguém que já se acomodou na sua carreira, na sua corrida cristã. Mas Paulo não, ele tinha como alvo, ele tinha como modelo, como parâmetro Cristo. Então, se ele tinha Cristo, o objetivo dele era cada vez mais prosseguir para estar mais próximo, mais parecido de Cristo Jesus. E é muito perigoso, irmãos, quando a gente não reavalia a nossa vida cristã, quando a gente chega, principalmente quando a gente passa muitos anos. O novo convertido, ele tem uma certa vantagem nesse sentido, porque quando ele se integra ao corpo de Cristo, quando ele faz parte, começa a fazer parte do corpo, ele meio que está ali numa corrida, ele está se esforçando, ele está correndo para conhecer uma sede, uma vontade, um desejo de ter a sua vida transformada, mudada pelo Senhor. Quando a gente vai passando com o tempo, a gente tem uma falsa impressão de que a gente sabe tudo, de que a gente já aprendeu tudo. Já ouvi 10 pregações sobre isso, né? Já se falou sobre isso a vida toda, estou há 20, 30, 40, 50 anos na igreja, já aprendi isso. E aí é onde mora o perigo, né?
porque a gente precisa se lembrar todos os dias das verdades do Senhor, para que a gente possa crescer e continuar crescendo na graça e no conhecimento. Paulo tinha essa ideia, essa noção, essa consciência de que ele não tinha alcançado a perfeição, apesar de ser um homem maduro demais na fé, né? Tinha uma fé muito madura. Mas uma das características exatamente da maturidade cristã é exatamente ter a consciência da imperfeição, né? A gente precisa ter essa consciência. Nós estamos aqui num processo de contínuo, sistemático de santificação, de buscando cada vez mais aprender de Deus. E é interessante porque quanto mais a gente também se aproxima de Deus, mais a gente vai vendo a nossa imperfeição, a nossa limitação. É uma coisa que às vezes dá até uma certa angústia assim, né, na nossa vida, né? É um parâmetro que a gente não chega, mas é essa a nossa carreira e a nossa corrida. A cada dia, um degrau, a gente vai crescendo. Triste é quando a gente alcança um degrau numa área, aí depois, né, volta um pouquinho, mas graças a Deus que o Espírito Santo de Deus, ele nos ajuda nessa tarefa, né, de nos mostrar, principalmente em algumas áreas da nossa vida em que nós precisamos crescer e alcançar. Paulo era um homem que tinha muito claramente a noção, a consciência de que a luta contra o pecado ainda não está vencida. Enquanto nós estivermos neste mundo, essa luta é uma luta constante, é uma luta diária, é uma luta que não acaba. A gente vê isso, o próprio Paulo dizendo lá em Romanos, no capítulo 7, uma parte um pouquinho grande, mas vale a pena. No capítulo 7, no versículos 14, ele diz assim, até o 24, ele diz: porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que eu não quero, consinto com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem que está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que eu prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Fantástica essa passagem de Paulo, que demonstra essa luta que é intensa, que é grande, que é todos os dias, que é todos os momentos, a luta contra o pecado. Então, irmãos, o primeiro elemento importante para se ganhar essa corrida cristã, que a gente corre todos os dias, é estar insatisfeito com a nossa condição, sabendo que a gente tem sempre que progredir, que não somos perfeitos, não estamos acabados, prontos, mas estamos num processo aqui contínuo, né, de construção. Isso Paulo está dizendo também porque a gente precisa entender o contexto em que ele estava escrevendo e ensinando aqueles irmãos de Filipos. Novamente aquela historinha que a gente já contou aqui, os judaizantes, aqueles falsos mestres, que eram pessoas que se achavam perfeitas, eram pessoas que ensinavam aqueles irmãos ali, por exemplo, a gente já viu isso em outro estudo aqui, que para a obra de salvação para ser completa, não bastava apenas o sacrifício de Cristo, mas que eles tinham também que se render, ligar à circuncisão, ser circuncidado novamente. Então eram pessoas que estavam ligadas ainda ao judaísmo, aos ritualismos, né? Aquilo tudo que a gente já viu. Então Paulo está dizendo aqui, olha, esse povo todo aí está dizendo que é perfeito, mas eu sou imperfeito, eu estou na luta aqui todos os dias, brigando contra o pecado, né? E até o dia, né, em que Cristo estiver com Cristo para todo sempre. Então Paulo estava, de certa forma, ali escrevendo também para aqueles irmãos, diante daquela situação que aqueles irmãos estavam vivenciando com os ensinamentos falsos daqueles mestres. O pastor Hernandes Dias Lopes tem uma frase muito interessante com relação a isso. Ele diz que a presunção espiritual é um engano e é um sinal evidente de maturidade cristã. Isso é muito forte, né? A presunção espiritual, o que é isso? É se achar
o máximo espiritualmente, se achar que você realmente está bem, que já sabe de tudo, que já, enfim, que já dominou tudo, que é perfeito, né? E ele diz que essa presunção, primeiro, é um engano. Lá em 1 João a gente diz, né? 1 João 1,8, só para ler com os irmãos aqui, o apóstolo diz assim, é bem claro esse texto, muito conhecido: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Por isso que é um engano, né? Se achar que é espiritual. E além disso, é uma falta de maturidade espiritual. O exemplo disso é a igreja de Sardes, aquelas igrejas lá para as quais foram enviadas aquelas cartas. A igreja de Sardes era uma igreja que se achava uma igreja viva, mas na avaliação de Jesus era uma igreja que estava morta, né? A igreja de Laodiceia também era uma igreja que se achava rica, abastada, uma igreja, né? Enfim, que achavam nessa condição. No entanto, Jesus considerou aquela igreja uma igreja pobre, cega e nua. Então veja como é que como ele diz, que é uma presunção espiritual e é um engano, é uma falta de maturidade espiritual. O despertamento espiritual verdadeiro de uma igreja começa com o reconhecimento que precisa ter humildade, né? É por aí onde vem o avivamento, o despertamento espiritual vem por aí, o reconhecimento de que a gente precisa de Deus todos os dias. E aí ninguém melhor do que o salmista, no Salmo 42, quando ele diz, a minha alma anseia, né? Deixa eu pegar aqui Salmo 42, o versículo 1 é muito claro aqui, quando o salmista diz, como suspira a costa pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Então a alma do salmista anela, né, carece, né, da presença de Deus. Tem um hino do nosso inário, dos Salmos e Hinos, que eu acho que faz muito tempo que foi cantado aqui, nesse hino, né? Careço de Jesus, né? É um hino muito belo, né? Que diz assim, eu careço de Jesus. Carecer é ter necessidade profunda de Jesus. E a nossa vida, a nossa alma, ela precisa de Jesus Cristo. Então, por isso que Paulo tinha essa mentalidade de que é preciso que haja esse reconhecimento de que a gente precisa buscar mais a Deus. Mas além de nós virmos aqui da insatisfação com a nossa condição espiritual, para nós ganharmos essa corrida, nós precisamos também de dedicação. O verso que nós lemos aqui em Filipenses, no capítulo 13, capítulo 3, versículo 13, ele diz aqui nessa parte, né? Na parte B. Parte A. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. E eu queria destacar essa parte aqui, uma coisa faço. E aqui nós temos a ideia da dedicação. Para ganhar a corrida é preciso dedicação. Irmãos, quando um atleta ele vai correr uma Olimpíada, a gente não tem ideia do sacrifício, do esforço que esse pessoal faz. A gente pensa que é só chegar ali no dia, ou então um mês antes, vai se preparar e chegar lá na Olimpíada. Não. Esse pessoal que saiu da Olimpíada agora, por exemplo, neste ano, já vai começar a se preparar para a Olimpíada que vai ocorrer daqui a tantos anos, 4, né, se eu não me engano. Então, 3, porque foi 2021, 3 anos. Vejam, 3 anos para a próxima. Então, é uma dedicação, são horas a fios de treino, de dedicação, de abnegação, né? Quantas coisas esses atletas deixam para trás para se dedicar àquilo. Essa é a ideia que Paulo traz na questão do atleta, é aquele que se dedica. E Paulo ele tinha os olhos fixos na meta, né? Todo atleta ele visa o pódio, ele visa o lugar da recompensa, ele visa o lugar da medalha. E Paulo ele também tinha esses seus olhos fixos no seu objetivo, ou seja, viver para Cristo, né? Ele era um homem dedicado exclusivamente à causa do Evangelho. Confesso que quando eu estava lendo isso aqui, a gente vai estudando e aí vai se confrontando, né? Que esse é o objetivo com a palavra. E eu fiquei pensando aqui, meu Deus, como isso é possível, né? Que a gente pode ser tendencioso a achar assim, não, mas ele era um apóstolo, então se ele era um apóstolo, né, ele tinha que ter aquela vida. Ele é pastor, então ele tem a obrigação da vida dele ser... Mas isso é um ensinamento para todos nós. Não é apenas para para A, B e C. É um princípio que é válido para todos nós. E eu fiquei meditando, irmãos,
como é que a gente que trabalha, que tem isso, que tem aquilo, que tem atribuição A, atribuição B, aí tem família, tem isso lá, mas é justamente nessas atividades que nós fazemos todos os dias em que a gente precisa realmente dedicar-se e trazer Cristo, né, para todas essas nossas atividades. Claro, e além disso, também se dedicar em fazer a vontade de Deus, porque tem aquele outro lado, a gente se dedica muitas vezes e gasta muita energia, muito esforço em tantas coisas, mas quando se trata do reino de Deus, da obra de Deus, realmente a gente é negligente muitas vezes, né? A gente passa 2 horas vendo um filme, mas às vezes a gente não passa alguns minutos na meditação de um trecho da Escritura de um dia, e assim vai. Pô, pastor. Som. Irmãos, graça e paz. Essa colocação que Pedro fez aí é muito importante, porque a gente encontra com muita frequência dentro das igrejas muita gente que vive uma esquizofrenia espiritual. Ele tem uma personalidade na igreja e quando vai para o trabalho é outra pessoa. Na cabeça dessas pessoas funciona assim: se eu tenho que viver algo de espiritual, eu tenho que viver algo lá na igreja, naquelas paredes da igreja, lá naquele templo, naquele lugar. Mas quando eu estou lá no trabalho, né, eu sou demonizado. Como vez ou outra eu escuto alguém dizendo: olha, fulano lá no trabalho é o demônio. Essa semana mesmo eu escutei isso. Infelizmente é alguém que se diz cristão, né, mas que lá na sua repartição, assim, o testemunho terrível, porque assim não evidencia a paciência, o amor de Cristo, a justiça do reino. Então é muito importante, quando a gente pensa na vida, na nossa espiritualidade, lembrar que ela está conosco em todos os lugares, ela nos acompanha, ela é a nossa vida, né? Então a gente não vive uma vida espiritual apenas na igreja, quando a gente vai para o culto de oração, quando a gente participa da adoração solene. A gente faz isso em todo lugar da nossa vida. E aí, é por isso que a gente precisa de sabedoria, porque é muito fácil ser espiritual aqui na igreja. Mas como ser espiritual, por exemplo, atendendo um cliente? Quando ser espiritual, quando você tem que tratar com pessoas carnais lá no seu negócio, né? Então, a gente precisa pedir sabedoria a Deus para evidenciar Cristo e viver a nossa espiritualidade em todo lugar, na igreja, no trabalho, em casa, na vizinhança, onde Deus nos der a oportunidade. É verdade. Eu penso que isso é uma herança meio maldita, às vezes do catolicismo, da questão, por exemplo, da separação do sagrado e do profano. Isso é muito claro muitas vezes, em algumas religiões também, mas para trazer uma mais conhecida nossa, né? Aquele pessoal vai para a igreja ali, para aquele momento ali no domingo de manhã, na missa, e depois quando sai, parece que enfim, ali já é outra pessoa, quer dizer, o momento sacro, religioso, fica ali, restrito às paredes, à igreja, ao templo, né? E quando sai dali, vai fazer tudo que dá na telha, como diz, tudo que vem à cabeça. Realmente, esse é o nosso desafio, porque eu já ouvi alguém dizer, né? Ser crente aqui na comunidade, na reunião aqui, dentro do templo, realmente é muito fácil, né? A gente só passa 2 horas no máximo, né? Acho que até num retiro espiritual que a gente passa 3 dias, já é possível a gente ver algumas coisinhas acontecendo ali, porque basta, né? E é um desafio realmente, o exercício da vida piedosa, realmente a aplicação dos princípios da palavra de Deus para a vida, ela é para todo momento, para toda hora, e por isso que é sempre um exercício difícil. É bom lembrar o que Jesus diz lá no Sermão do Monte. Ele diz, né, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Se a gente tiver essa consciência de que a nossa maior prioridade no trabalho que a gente está fazendo, no cuidado da nossa família, no cuidado do nosso corpo, da nossa saúde, é sempre a prioridade no reino de Deus. O que é esse reino de Deus? A justiça de Deus sendo manifesta em nós, aí sim nós viveremos para a glória de Deus em tudo que fizermos. Inclusive esses dias eu estava pregando em alguma igreja e eu disse aos irmãos lá sobre essa questão da prosperidade, que a gente critica, né? Poxa, prosperidade, essa teologia da prosperidade, de fato, é uma teologia, né, demoníaca, porque afasta Cristo, tira Cristo, mas existe uma prosperidade bíblica, e essa prosperidade bíblica, ela vem quando nós sabemos colocar as coisas no seu devido lugar. Então, a nossa prioridade vem como consequência da priorização do reino de Deus.
Então, exemplo, se você é um faxineiro, por exemplo, você é faxineiro, está lá trabalhando, você deve priorizar o reino de Deus naquela faxina que você está fazendo. Não é que você vai deixar de ser faxineiro, você vai fazer a sua faxina de uma maneira que Deus será visto naquilo que você vai fazer. E pergunte-se a si mesmo, será que a gente vai demitir um bom faxineiro que faz essa coisa bem feita? Será que a gente teria coragem de demitir Eduardo aqui da igreja e dizer, olha, bota outro? Né? Irmãos, a gente vê que a coisa não funciona. O problema é que os crentes esquecem disso, aí vão lá para o trabalho, aí priorizam o quê? O dinheiro. Se o dinheiro tomar o lugar ali, aí acabou, aí a prosperidade não vem, porque daqui a pouco começa a fazer a coisa de todo jeito, não faz bem feito, e consequentemente é demitido, não prospera, não consegue, o dinheiro não vem, os recursos não vêm, né? Então assim, a gente tem que priorizar o reino de Deus, e aí as demais coisas vêm a reboque. Jesus falava lá da comida, da bebida, do vestimento, mas há muita coisa que vem a reboque quando nós procuramos o reino de Deus e a sua justiça, viver na retidão do reino de Deus. É verdade, e isso impacta muito no testemunho, né? A gente que trabalha aí fora, nos ambientes, a gente vê muito isso, que as pessoas percebem, notam, né? Quer dizer, são muitas vezes pessoas cristãs, mas que, por exemplo, não priorizam a questão do horário de trabalho, falham no horário de trabalho, às vezes nas reuniões faltam, ou não dão justificativo, não tem compromisso, uma série de comportamentos que vai juntando aqui e ali, daqui a pouco tem uma imagem construída de forma equivocada. Então, isso é complicado. Então, Paulo, ele tinha dedicação, era uma pessoa dedicada, né? Sua mente estava voltada exclusivamente para fazer a vontade de Deus em tudo aquilo que ele fazia, né? Então, isso é um princípio bastante interessante. Outro aspecto que é fundamental nessa corrida, nessa carreira, é a direção, né? Quando ele diz aí no versículo 13, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Novamente, a comparação com o atleta. O atleta, quando ele está numa competição, e eu tive a oportunidade de assistir algumas, poucas, mas assisti, porque o horário era meio ruim. Mas veja só, eu me lembro muito bem de uma prova acho que era canoagem, em que o cara estava ali focado, assim, existiam 5 ou 6 ali um lado do outro, quando dava a partida, ele focava ali na frente, eram 1000 metros que ele tinha que ir ali cruzando aquela água, e ele não olhava nem para um lado, nem para o outro, nem para trás. Porque quando ele olha para trás ou para um lado, ele perde velocidade, e portanto está sujeito a perder a prova. Então, a mesma coisa também na carreira, na nossa corrida cristã. Olhar para trás é algo extremamente perigoso. Inclusive, tem o exemplo aqui que o pastor Hernandes Dias Lopes traz, o exemplo da mulher de Ló, né? Que quando Sodoma ali estava sendo destruída, a mulher, ao sair da cidade, ela tinha uma ordem, né? Existia uma orientação para não olhar para trás, e ela olha para trás com certo saudosismo, e aí o que é que acontece? Ela se transforma, vira uma estátua de sal. Então, Paulo, ele mostra uma necessidade imperativa que nós temos de olhar para frente numa direção clara e segura que nós temos nessa corrida. Estamos numa corrida cristã e nós não podemos, né, não devemos nos embaraçar olhando para o lado, olhando para trás, mas o nosso alvo é olhando sempre para frente em Cristo Jesus. Em quarto lugar também é preciso nessa corrida, né, preciso determinação. O versículo 14, ele usa a palavra, o verbo prosseguir, prossigo para o alvo, né? Essa palavra prosseguir, ela tem um sentido de algo que é feito com bastante intensidade, é um esforço muito grande que é feito, né? E aí ele até diz assim, um atleta, né? Um atleta, ele não se forma um atleta apenas ouvindo palestra ou lendo um livro, não, o atleta, ele se faz atleta e ele é bem sucedido quando ele entra no jogo determinado a vencer. Ele vai para aquela competição e ele sabe que ele está ali para vencer. E aí Paulo usa aqui nesse texto o verbo prosseguir, prossigo para o alvo. Inclusive a palavra alvo também, que aparece aqui, que é aquilo que está à frente, que é aquilo que o atleta busca atingir. Então é aquela fita, por exemplo, que está lá no final, que ele tem que atravessar, né, que ele tem que cruzar aquela faixa para poder ganhar, poder ter a vitória. E aí a gente traz, Paulo vai falar, nós estamos falando sobre o testemunho de Paulo, então o testemunho que ele dá de si é que Paulo era um homem determinado no que fazia.
Inclusive, era tão determinado que antes mesmo de ser Paulo e Saulo, era muito perseguidor. Ele era determinado até nas coisas, né, quando ele ainda não tinha tido o encontro com Cristo. Ele era uma pessoa que era extremamente determinada ali, por ser um zeloso da lei, né, um fariseu. Ele tinha todo um zelo, um cuidado, então ele tinha aquela meta. Mas depois do encontro com Cristo, ele manteve, claro, ele continua sendo uma pessoa determinada, mas agora uma pessoa determinada a seguir a Cristo Jesus, a lutar pela fé, pela causa de Cristo, pela causa evangélica. E aí a aplicação que ele nos traz aqui, né, que o pastor nos traz, é que a gente também compartilha com os irmãos. Se nós tivéssemos a mesma determinação pela igreja, pelo evangelho, pela causa de Cristo, como nós temos muitas vezes por estudo, por trabalho, por esporte, por dinheiro, por tanta coisa, né? É aquilo que nós já estávamos comentando agora há pouco. O esforço que é empreendido muitas vezes, se a gente pensar num dia de 24 horas, então, se a gente for mensurar realmente o esforço que a gente faz, a energia que a gente gasta, a gente vai chegar à triste conclusão de que a gente gasta muito mais em coisas para o nosso próprio bem-estar, nosso próprio conforto, nosso próprio umbigo, do que propriamente algo que tenha impacto ou que reverbere no reino de Cristo, que tenha alguma implicação lá direta no reino de Cristo. Eu não estou falando aqui de ter que estar aqui na igreja todos os dias cantando ou pregando, não é isso, mas naquilo que nós fazemos na vida, nas nossas relações, onde nós estivermos, né? Nas nossas ações. Aquilo que a gente acabou de dizer, propagando o Evangelho de Cristo por meio de todas as atividades que nós fazemos em nossa vida. Então, talvez, graças a Deus, muitos de nós já tenhamos conquistado e tenhamos essa consciência, mas é algo que a gente precisa crescer todos os dias, naquilo que nós estamos fazendo, né? Se é o aluno que está lá estudando, então ele vai estudar, vai se esforçar, não vai colar lá na prova, não vai filar, como diz, né? Ele vai, porque isso é um princípio cristão, né? Ele não vai se apropriar do que é do outro, mas ele vai se esforçar para a ser aprovado e passar com os seus próprios esforços de estudo e assim por diante. E aí, por todas as situações na vida, né? Se é alguém que está fazendo uma faxina, como o pastor diz, então chegou ali o lixo, está no cantinho, não é burrar o lixo para debaixo do tapete, é pegar lá o lixo e jogar no lugar certo. São essas mínimas ações que são que evidenciam o caráter de Cristo nas nossas vidas, nas nossas atitudes, né? Por isso que é um trabalho de muita vigilância. A gente precisa pedir muito ao Espírito Santo de Deus, porque eu acho que às vezes a gente, talvez, se ficarmos despercebidos, a nossa inclinação, né? Nós temos uma tendência para o pecado, a inclinação, aquilo que a gente leu aqui do apóstolo Paulo, o bem que eu quero fazer, esse não faço. Então eu tenho uma tendência, por exemplo, meu pecado, como na minha condição pecaminosa, de numa reunião, por exemplo, com as pessoas, de me exaltar, de ser arrogante, né? De vez em quando, nas minhas reuniões de trabalho lá, aquelas reuniões tensas de trabalho, a gente fica ali vigilante, mas tem uns momentos que o sangue dá uma adrenalina, né, e a gente fica pensando, meu Deus, e às vezes a gente até altera um pouquinho mais naquele... Então aí, irmãos, é isso, são nas nossas atividades diárias do dia a dia, nos relacionamentos, que a gente vai trabalhando e sendo trabalhado e moldado por Cristo. Por isso que é uma coisa que é todo dia, todo momento. E Paulo... Por isso que Paulo vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Cooperam por quê? Porque não há uma situação, uma reunião, um relacionamento, um atrito, uma pessoa que chega à nossa vida, que Deus não nos dê a oportunidade de sermos tratados e de nos parecer mais com Cristo no exercício ali daquela atividade, daquela conversa, né? Então a gente tem que aprender a aproveitar as oportunidades. Que é fácil? Não. Mas a gente tem o Espírito Santo para nos ajudar, né? E eu digo mais, ainda bem que elas às vezes acontecem, né? Porque é justamente em algumas situações traumáticas, inclusive, que você vê que você pisou na bola, você gritou com alguém, aí você diga, meu Deus do céu, né? Por que eu fiz isso? Como é que eu agi dessa maneira, né? O Espírito Santo vai se encarregando também de trazer, e ali é a oportunidade, o momento é a reflexão, é a autoanálise, é o momento que chega ali o Espírito Santo de Deus e mostra, olha, você precisa ter mais paciência nessa situação aqui, né? Às vezes até ocorre de ser reincidente, né? Numa outra situação acontecer de novo, e o Espírito Santo de Deus vai e traz à tona de novo a oportunidade para a gente lembrar e poder amadurecer.
essa relação do mestre, né, de um aprendizado contínuo que a gente tem com o Senhor. Então, essa é determinação, precisamos estar como Paulo diz. E essa determinação, irmãos, ela tem um objetivo. O que é que Paulo busca com tanta determinação? O versículo diz aí, né? A soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, né? Trazendo a imagem novamente das Olimpíadas, o atleta, né, o vencedor, ele era convocado, era convidado a ficar no lugar, né, lá do pódio para receber o prêmio, recebia aquela coroa de louros para colocar na sua testa, ali na sua cabeça também, e ele tinha algumas vantagens, como eu já disse, né? Ele poderia, por exemplo, se sentar em primeiros lugares de algumas situações. Nos teatros, por exemplo, eles poderiam sentar na primeira classe. Eram os privilégios que ele tinha por ser um vencedor. E aí a gente começa a comparar, como Paulo faz aqui, essas vantagens, digamos aqui, terrenas, né, e as espirituais, então, são incomparáveis àquelas que estão propostas por nós em Cristo Jesus, né? A coroa de louros é uma coroa que murcha, que se acaba, mas a coroa que está prometida para nós é uma coroa, como ele diz aqui, imarcessível, que é a palavra que aparece também no texto. É uma coroa que não murcha, né? Ou seja, aquilo que está proposto para nós é algo bem maior do que aquilo que está prometido na terra para nós, aquilo que nós temos aqui. Paulo, ele não corria a carreira dele por causa de prosperidade, para ter saúde, para ter sucesso, para ter fama. Como muitos a gente vê por aí, muitas igrejas a gente vê pessoas, líderes, né, se autopromovendo e enganando o rebanho e fazendo e aprontando em busca de satisfazer suas próprias vontades. Mas ele tinha essa consciência e a gente aprende com ele. Afinal, ele diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E a gente, claro, olha para a vida dele como testemunho de alguém que realmente vivia na dependência de Deus. E, em último lugar aqui, essa última característica que ele vai dizer, como atleta, é preciso disciplina. O atleta, ele precisa de disciplina. Só que a ideia de disciplina que está colocada aqui está nos versículos 15 e 16, que diz o seguinte: todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Ao 16. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. A ideia de disciplina que ele está trazendo aqui é a ideia de norma, né? De regras. Toda a Olimpíada, a gente sabe disso, todos os Jogos Olímpicos, eles têm regras rígidas. A gente sabe muitas vezes de atletas que são punidos, que são penalizados porque cometeram doping, porque infringiram alguma regra do jogo. Na mesma forma também aqui na nossa vida, né, nós precisamos na nossa vida espiritual, na nossa vida piedosa com Cristo, nos submetermos às regras. E onde estão essas regras, né? É a palavra de Deus, né? Paulo vai enfatizar exatamente isso nesses versículos, essas regras que se encontram na palavra de Deus. Por isso que ele diz, andemos de acordo com aquilo que já alcançamos, aquilo que já aprendemos, aquilo que já fomos instruídos pela palavra de Deus, vivamos de acordo com aquilo que nós já aprendemos. Tanto é que quando ele escreve a carta para Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, ele diz, igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas, né? Então, como eu já disse, o atleta, ele vai seguindo ali as normas da competição. Na nossa vida cristã, na nossa corrida cristã, na nossa vida piedosa também nós vamos correndo de acordo com as normas. E essas normas, essas regras estão prescritas na palavra de Deus. Porque, afinal de contas, precisamos obedecer, precisamos caminhar de acordo com aquilo que nós já alcançamos. Então, recapitulando aqui rapidamente, como atleta, para correr, para vencer essa corrida da vida cristã, essa vida piedosa que nós levamos, nós precisamos estar insatisfeito com aquilo que nós já alcançamos, ou seja, precisamos estar buscando mais de Cristo, né? A nossa luta contra o pecado, ela não acabou, continua, portanto, nós não estamos satisfeitos, mas insatisfeitos, porque precisamos estar sempre lutando contra o pecado. Precisamos de dedicação, precisamos de direção, de determinação e de disciplina. Rapidamente agora, a segunda imagem que Paulo vai usar está nos versículos 17, 18 e 19, que é a imagem do pastor, a figura do pastor. Então, o testemunho que ele vai dar de si é trazendo aqui para nós a imagem, a figura do pastor. Então, primeiro que o Paulo é aquele que dá o exemplo de doutrina e de vida. Olha o versículo 17. Irmãos,
sede meus imitadores, ou imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós, né? Eu fiquei pensando, né? Será que nós tínhamos coragem de dizer assim, né? Ô, Vitor aí, né? Vitor, né? Pode me imitar, pode me seguir. Olha a responsabilidade grande, né? Então, Paulo era alguém que tinha um exemplo de vida, um exemplo de doutrina, a ponto de ser modelo, paradigma para outros cristãos, tanto na questão da doutrina, quanto na questão da ética da vida, né? Porque era uma pessoa que tinha realmente um caráter moldado pelo Espírito Santo de Deus, né? Um caráter aprovado por Deus, né? Ele, quando escreve a Timóteo, lá na primeira carta, no capítulo 4, versículo 16, ele diz também para Timóteo, ele dá a mesma recomendação: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, né? Uma recomendação. E essa recomendação é para nós, irmãos, que nós que temos a palavra, né? Fica essa recomendação para nós. Precisamos ter cuidado com a nossa vida. Não é a questão de mascarar, não é a questão de dizer assim, não, eu vou ter cuidado aqui para na frente da pessoa parecer uma coisa, para não escandalizar, e depois eu vou ser o que... Não, não é isso. Realmente é ter a vigilância para, quer na igreja, quer no trabalho, quer em casa, quer na rua, nós sejamos um exemplo, tenhamos o nosso caráter aprovado por Deus em Cristo Jesus. Mas como pastor também, a figura do pastor, o testemunho que ele dá aqui, ele vai mostrar que o pastor é aquele que protege dos falsos mestres, né? Que cuida do rebanho, e aqui o contexto da carta era um pouco isso também, ele estava tendo cuidado porque aqueles mestres judaizantes, aqueles homens ainda apegados à lei, aos rituais e tudo mais, estavam ali rondando o rebanho dele e trazendo ensinamento meio troncho, de que aqueles irmãos precisavam da circuncisão. Então, o pastor é aquele que está cuidando do rebanho, essa é a imagem mesmo. Aquele homem que está ali com o cajado, né, acompanhando as ovelhas, cuidado com os lobos que estão ali fora querendo atacar as ovelhas. E a figura é essa mesmo. No 18 ele diz, pois muito andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, agora digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Paulo tinha muita consciência de quão ofensivos e de quão perigosos eram aqueles homens, aquelas pessoas, na verdade, que estavam ali rondando, né, as igrejas por onde ele tinha passado. E Paulo era uma pessoa, irmãos, que ele denunciava o erro. A gente vai lendo as cartas aqui, as epístolas, assim como Jesus fazia também por onde passava, né, denunciando as injustiças, os erros, né. Assim Paulo também faz nos passos de Jesus, faz a mesma coisa. Ele vai denunciando, ele tem um compromisso com a verdade, combatendo as heresias, combatendo os ensinamentos errados. Então ele não fazia aquilo ali para agradar as pessoas, mas ele fazia justamente para proteger o rebanho, como um pastor faz com o seu rebanho. E aqui a gente fica perguntando, quem eram esses inimigos da cruz? Que ele diz aqui, né? Muitos andam entre nós, ele termina o versículo 18, dizendo que são inimigos da cruz de Cristo. Não vou entrar na polêmica aqui, mas há duas interpretações, só para os irmãos entenderem rapidamente, sobre quem são esses inimigos da cruz. Há quem ache que são realmente aqueles falsos mestres, os judaizantes, aqueles homens que eram apegados à lei, ao judaísmo, né, que estavam ali legalistas, né, que estavam trazendo aquele ensinamento errado, portanto, era alguém que ainda estava olhando, né, para o ritual, para a lei e, de certa forma, anulando a graça completa e plena de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Mas há também quem ache, por outro lado, que eram pessoas que estavam ainda apegadas, ou pessoas que tinham práticas de libertinagem, pessoas libertinas, pessoas sensualistas, porque no versículo 19, Paulo diz assim, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, né? E a glória deles está na sua infâmia, e só se preocupam com as coisas terrenas. Então, há essa interpretação também, né? Até porque quando a gente vai para as cartas de Paulo, a gente encontra em outros momentos, por exemplo, lá em Romanos, lá em Coríntios, a gente encontra Paulo rebatendo e exortando e se reportando a pessoas daquela época que estavam na igreja que com certas práticas, pessoas que não tinham sido libertas por Cristo Jesus e que, portanto, estavam ali entregues aos seus desejos carnais, pessoas glutonas, né? Aqui tem uma menção ao ventre também, nesse sentido da glutonaria, da falta do domínio, do controle, do domínio próprio. E aqui, por exemplo, se a gente pensar em Romanos, só para dar um exemplo de como isso já
Paulo já vinha combatendo isso em vários momentos, em várias cartas. Em Romanos, no capítulo 3, aliás, no versículo 6, ele diz, quando ele está aqui se dirigindo àquelas pessoas que achavam que porque tinham recebido a graça de Deus, agora estavam livres para pecar, né? Inclusive, há pessoas ainda hoje que têm essa mentalidade: Cristo morreu por mim, Cristo já fez o sacrifício, então eu sou livre agora, eu posso fazer o que eu quiser, que a graça dele vai me salvar, e assim continuam vivendo uma vida como se nunca tivesse sido realmente alcançado por Cristo. Quer dizer, não há uma evidência ali de que realmente foi alcançado por Cristo, mas vive uma vida de libertinagem, de libertinagem, a palavra mais é essa. É interessante essa colocação aí dos inimigos da cruz. A gente não sabe dizer exatamente quem eram, quais dos grupos. O fato é que eles abominavam a cruz de Cristo, o Evangelho. Trazendo para os nossos dias, a heresia continua a mesma, né? E de uma forma muito sutil, porque assim a gente vê hoje o abandono da cruz, os inimigos da cruz, eles colocam outra coisa no lugar de Jesus. Eles colocam uma rosa ungida, um sal grosso, uma campanha que precisa ser feita. Eles não entendem que para chegarmos ao trono da graça, o que nós precisamos é passar pelo sangue do Cordeiro, que é Cristo Jesus. Então, eles se tornam inimigos da cruz do mesmo jeito. Eu falava aqui, acho que foi na quarta-feira, a gente falando sobre essas igrejas, sobre esses ensinamentos que se tem por aí na TV, que a gente parece ser cristão, mas não é o fato da pessoa pegar uma Bíblia, usar um personagem bíblico, que ele está pregando o Evangelho, ele está pregando outra coisa, né? Porque ele usou Abraão, falando lá de Abraão e Isaac, e depois manda você passar lá subir também no monte, ou coisa desse tipo, ele está pregando o Evangelho. Então são pessoas que muitos deles, não todos, mas muitos deles estão conscientes de que são inimigos do Evangelho, porque eles não querem pregar Jesus, eles querem falar alguma coisa que atraiam as pessoas para contribuírem em suas igrejas e coisas desse tipo. Então, a heresia continua a mesma, mudou o nome, mas a essência é a mesma, são inimigos da cruz do mesmo jeito, e nós precisamos estar aí com os nossos ouvidos e ter um bom discernimento para poder separar aí o joio do trigo e não tomar tudo indistintamente, né? É verdade, e aí com isso a gente vê a questão de como a palavra de Deus ela é sempre atual, né? Se a gente for olhar aqui, há quantos anos, né? quantos séculos isso aqui já não aconteceu, quer dizer, a história da humanidade, né? Ela é sempre marcada por isso, quer dizer, em todos os tempos sempre houve, sempre vai haver, até que Cristo volta, a gente sempre vai ter isso, esse perigo rondando, talvez em alguns tempos mais, outros menos, mas enfim, esse é o problema. E aqui no caso, mesmo quando a gente considera essas duas interpretações, quer que se refiram àqueles homens, os judaizantes, aqueles falsos mestres da lei, ou quer se refiram a essas pessoas que tinham uma prática de vida libertina, entregues aos seus desejos, em ambos os casos a gente vê aqui que há o problema da natureza pecaminosa, né? Em todos os casos aqui nós temos inimigos da cruz, né? Porque a carne também, nesse sentido que ele coloca aqui, também está nessa dimensão de inimigo da cruz. Então, o Paulo tinha essa dimensão. O pastor, né, essa figura que a gente está usando aqui, é aquele que protege o seu rebanho dos falsos mestres. E como isso tem se tornado imperativo nos dias de hoje, né? Por isso que a gente sempre, vez ou outra nos estudos, está trazendo essa preocupação. E só um detalhe, a gente traz essa preocupação, a gente tem essa preocupação de estar sempre tocando nesse assunto, trazendo sempre à tona, porque pode parecer que a gente não seja uma presa fácil, de que não haja presa fáceis dentro, mas quantas pessoas muitas vezes estão dentro da igreja e às vezes não têm ainda uma fé sólida, um conhecimento sólido da Escritura e acabam dando ouvidos a certos ensinamentos, né, que vê e que ouve por aí. Mas aí, como pastor também, o testemunho que Paulo está dando como pastor ainda, em terceiro lugar aqui, o pastor é aquele que exorta com firmeza e com lágrimas, né? Porque ele diz aqui, né? Repetidas vezes eu já falei para vocês, né? E vos dizia, e agora vos digo até chorando. Paulo diz isso, né? O que demonstra um pouco aqui. Então, o pastor é aquele que exorta com firmeza e com lágrimas, e Paulo fez isso muitas vezes, nas suas exortações, nas suas orientações, sempre com muita firmeza, com muita clareza, muita profundidade, mas também com o coração, não é? Com as emoções, muitas vezes também tendo esse cuidado, né?
de ensinar, de exortar, de orientar, mas também com muito amor, com muito zelo. Isso era fruto realmente de um zelo pastoral que ele tinha, né? Ao ponto de muitas vezes, como diz aqui, de chorar. O zelo dele, né, o zelo pastoral que ele tinha, levava muitas vezes às lágrimas na defesa de suas ovelhas. Uma coisa que me chama muita atenção quando eu leio as cartas de Paulo é essa preocupação mesmo, como um pai com o filho, um pastor com a ovelha, essa relação muito de proteção, de cuidado, de amor, que muitas vezes precisava ser duro, né, exortar com certa, mas ao mesmo tempo ali é aquela história do morde e assopra, né? Dava aquela mordida, mas ia lá e soprava, né? Então, é essa relação, porque é uma relação de amor. É uma relação, eu ensinava com zelo, com cuidado, e isso muitas vezes precisava que ele fosse mais enérgico. E aí, irmãos, só já indo para concluindo um pouco aqui a nossa reflexão nessa manhã sobre esse texto, o pastor, a figura que ele está colocando aqui como testemunho que ele está dando como apóstolo, né, como pastor, o pastor é aquele que não se engana acerca dos falsos mestres. E realmente Paulo tinha, a gente trazendo aqui, era um perito, né, em identificar, né, esses falsos ensinamentos. E nós também, como igreja hoje, como cristãos, precisamos também estar atentos e ter essa capacidade, né, pela escritura, pelo conhecimento da palavra de Deus, de identificar e de reconhecer esses falsos mestres. No versículo 19, ele diz que quem eram esses falsos mestres? Quais são as características dessas pessoas? Ele diz que o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupa com as coisas terrenas. Nesse versículo apenas Paulo já dá a descrição, o perfil de quem eram esses inimigos da cruz, de quem eram esses falsos mestres, de quem eram essas pessoas. Eram pessoas que adoravam a si mesmas. Olha aí a menção ao ventre, né? Pessoas que estavam preocupadas com o seu próprio umbigo, que estavam preocupadas com seus interesses. Como a gente vê hoje, muita gente abrindo igreja por aí, né? A gente vê muitas igrejas abertas aí, em que esses líderes, esses homens, apenas têm uma preocupação fraudulenta de fazer a fé um mercado, né? Brincando com as pessoas e explorando as pessoas. A gente tem visto muito isso. E quando não é isso, causado estragos grandes em muitas pessoas, né? Então, Paulo tinha essa consciência de que esses falsos mestres eram pessoas que eram egocêntricas, que estavam centradas nelas mesmas. Eram pessoas também que invertiam os padrões, né? Que faziam inversão dos padrões morais. Porque ele diz aqui que a glória deles está na sua infâmia. Eram pessoas que se vangloriavam daquilo que eles faziam de mais torpe, de mal. É aquela história, irmãos, de chamar o bem de mal e chamar o mal de bem. Essas pessoas, esses mestres se vangloriavam, eles tinham um prazer, digamos assim, né? Eles deveriam ter vergonha daquilo que eles se gloriavam. O fato é que, por isso que Paulo vai dizer que eles... a glória deles está na infâmia, né? Eles escarneciam, na verdade, das virtudes, né? Eram pessoas que estavam invertendo os padrões morais. E também eram pessoas que estavam com as suas mentes voltadas para as coisas exclusivamente terrenas, materiais, em vez de estar preocupadas com as coisas espirituais, que é o que diz no final do versículo 19, visto que só se preocupam com as coisas materiais ou terrenas, como diz aqui o texto, né? Ou seja, eram pessoas que viviam na dimensão do aspecto terreno da terra, não tinham preocupação nenhuma com o espiritual, estavam sedentos em busca das coisas que apenas terrestres. E por fim aqui eram pessoas, como diz o versículo, que caminham incansavelmente, rigorosamente para a perdição. O versículo 19 diz, o destino deles é a perdição. Irmãos, não há salvação fora da verdade, né? O compromisso de Paulo era com a verdade. Paulo tinha e aí essas exortações que ele traz para a igreja, né? De os irmãos estarem ali acautelados com relação a isso, né? O caminho da heresia é um caminho que desemboca sempre no abismo, né? O fim da heresia, do ensinamento falso é esse. O destino segundo o versículo que nós lemos aqui, o destino dos hereges é a perdição. Está aí o versículo 19. O destino deles é a perdição. É a punição eterna, né? Enfim. E para finalizar, não vai dar tempo de explorar, mas só para dar a terceira e última figura que Paulo usa para
dá o seu testemunho como apóstolo, né, é a figura do cidadão dos céus. A gente viu Paulo como atleta, né, Paulo como pastor, e agora, finalmente, no versículo 20 e 21, Paulo como cidadão dos céus. E ele diz aqui, né, no versículo 20, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, né? E o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então Paulo mostra aqui que o céu é a nossa pátria. Uma ideia interessante que ele traz sobre essa questão de que o céu é a nossa pátria é de que, se o céu é a nossa pátria, nossa conduta, o nosso comportamento, a nossa forma de viver tem que ser compatível com a nossa nacionalidade. Se nós somos cidadãos dos céus, então nada mais coerente de que nós apresentemos a nossa vida coerentemente de acordo com aquilo que nós representamos, com a nossa nacionalidade, né? Ou seja, se a pátria nossa está nos céus, então a nossa conduta tem que ser compatível com essa cidadania. Nós estamos aqui como peregrinos no mundo, né? Nós não somos daqui, nós somos do alto. Inclusive, eu acho interessante quando o pastor Hernandes Dias Lopes diz o seguinte, que o nosso nome está rolado, né, no livro, no céu. Então, se está registrado, é isso que determina a nossa entrada lá, né? Ou seja, só vai entrar quem está com o livro, com o nome escrito no livro da vida, né? Então, irmãos, a orientação de Paulo, quando ele diz que o céu, a nossa pátria está nos céus, é nesse sentido de que a nossa conduta, a nossa vida, já deve ser uma vida compatível com aquilo que nós já somos, a nossa natureza transformada, renovada pelo sacrifício de Cristo Jesus. E também, com essa ideia de que a nossa pátria está nos céus, ele diz, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Com isso, ele afirma algumas verdades. Primeiro, que aquele que vem é o Salvador, ele reafirma que é o Senhor Jesus Cristo, né? Ele diz, onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, quem vem é o Salvador, é Jesus, aquele que venceu, que ressuscitou. Onde é que ele está? Está assentado à destra do Pai, numa posição de honra, né? Governando sobre todas as coisas. E também o próprio Cristo é o conteúdo da nossa esperança, né? A igreja aqui é uma comunidade da esperança. Se a gente olhar direitinho, acho que nós somos a única comunidade que vivemos em todos os tempos realmente nessa vida de esperança. Estamos sempre aguardando, em todas as gerações, estamos sempre aguardando a volta de Cristo Jesus, né? Não sei se teremos o privilégio de ser a geração que vai saudar a vinda, né? Já pensou que privilégio ser essa geração? Mas, enfim, irmãos, o que é mais glorioso aqui nessa questão é que o próprio Cristo é a nossa esperança, como Paulo já falou em outros momentos. Cristo em nós, a esperança da glória. E uma coisa interessante, um aspecto interessante também, é que a esperança da volta de Cristo, ela tem um aspecto santificador. Porque uma vez que nós estamos esperando, aguardando em Cristo, nós estamos sempre nessa expectativa de nos santificarmos mais, nos prepararmos mais, parecermos mais com Cristo Jesus. Então, a esperança também tem esse efeito santificador nas nossas vidas, no sentido de que nós estamos aguardando e, portanto, estamos nesse processo de purificação. 1 João, o apóstolo diz isso lá, e a si mesmo se purifica todo aquele que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Né? Isso é maravilhoso, porque nós precisamos viver essa vida de busca de santificação, porque nós estamos aguardando aquele que é puro, que é santo e que vai estar conosco todos os dias, né? Em nossas vidas. Por fim mesmo, prometo, que ele fala aqui de que o qual, né, Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, irmãos. E esse é glorioso para nós, porque um dia nós teremos um corpo glorioso. Essa ideia de corpo glorioso é interessante porque é um corpo que não é um corpo que vai estar livre de enfermidade, do pecado, de tudo aquilo que nos aflige. É um corpo revestido de imortalidade, né? Nós não vamos ter mais preocupação com luto, com dor, com doença, com enfermidade, enfim, com tudo aquilo que nos aflige agora, nesse momento. Mas teremos um corpo glorioso, é um corpo que brilhará como o sol, né? Vocês vão parar para pensar o sol do meio-dia, aquele sol forte que você olha assim, chega a dar dor na vista, né? Os olhos ficam lacrimejando. Vai ser o nosso corpo glorioso, um corpo que vai brilhar com um fulgor exuberante, né? E esse corpo, ele é um corpo que vai ser, né? Nosso corpo vai ser um corpo transformado e nós teremos o corpo parecido com o corpo de Cristo.
para todos sempre. Pastor. Nessa geração fitness, né? Esse é um anseio que essa geração tem, né? Só que busca no lugar errado. A questão do corpo, de um corpo perfeito, de um corpo que não vai ter mais doença, da saúde perfeita, tudo isso aí está ali contido na mensagem do Evangelho. É verdade. Né? Porque o Evangelho proclama esse corpo, um corpo restaurado, uma vida eterna. Nós não teremos mais medo da morte, ninguém precisará mais estar temendo se amanhã vai ter um câncer ou coisa do tipo. Por quê? Porque o Evangelho nos dá essa certeza de que nós receberemos um novo corpo, um corpo transformado, um corpo onde a doença não mais existirá. Né? Então, essa loucura nas academias, nesse desejo de ser fitness, né? No fundo está implícito esse anseio que a gente precisa satisfazer de uma forma completa no Evangelho, né? É bom ter saúde, é bom ir para a academia, é bom que você cuide do seu corpo, mas lembre-se que realmente a mensagem a que vai satisfazer não está lá, está no Evangelho, está em Cristo Jesus. É verdade. O exemplo foi bom porque eu estou há um mês numa academia, né? Decidi entrar porque eu estou com a musculatura toda, estou percebendo que a minha tendência no corpo da humilhação que eu tenho é osso. Estou percebendo que o meu problema vai ser osso. Então eu estou aqui com 3 cirurgias, né? Não sei, Deus é quem sabe, com várias cirurgias marcadas aqui pelo corpo. E aí os fisioterapeutas dizendo para mim, olha, vá para a academia para reabilitação física, para fortalecer a musculatura. De fato, irmãos, com um mês eu já consigo até dormir sobre esse braço que eu não dormia antes. O quadril já está melhorando um pouco. Estou sentindo assim a questão da musculatura melhorando, dos ossos, né? Mas o que eu quero chegar é o seguinte, é que na academia é o culto ao corpo. Ela é espalhada de espelho, eu nunca tinha entrado numa antes, e todo lugar tem espelho. Então eu vejo realmente que o camarada, a mulher ou o homem, sei lá, vai lá, faz o exercício, corre para frente do espelho, ainda pega o celular e fica o tempo todo fazendo poses e poses e poses. Aí deixa lá o celular, vai para outro aparelho. É o tempo todo assim. É uma adoração ao corpo, não é um culto ao corpo realmente. E um corpo perecível, como o texto diz aqui, é um corpo da humilhação, um corpo que experimenta a dor, o sofrimento, a morte, o luto e tudo mais. Mas um dia, esse corpo, né, e aí nós devemos ansiar, né? Paulo termina o texto com essa expectativa de esperança mesmo, né? Aguardamos o Salvador, estamos na espera de alguém que vai transformar e nos livrar de uma vez por toda desses infortúnios, né? Não precisar mais fazer artroscopia, não precisar tomar nada de remédio, porque nós teremos um corpo transformado, glorificado para todos sempre. Isso deveria ser motivo assim, de muita alegria todos os dias, a gente saber disso. Todas as vezes que nós sentirmos algum incômodo no corpo, lembrar disso. Um dia estaremos livres disso, porque 80, 90 anos pode parecer muito, mas não é, irmãos. Isso aqui no instante passa, né? O que importa é que vai ser para todos sempre. Então, que o Senhor aplique essa palavra no nosso coração nessa manhã, que nós possamos, que o Espírito Santo de Deus nos traga à memória todos os dias aquilo que nós ouvimos. Não sei se alguém tem alguma pergunta aí no chat, alguma coisa, algum comentário. Eu espero que os irmãos estejam lendo os estudos, né? Eu lembro que no início aí trouxemos o pastor que fez a compra dos livros, e aí o pessoal lendo no início, a tendência é depois ir deixando, relaxando um pouquinho, mas mantenham aí a leitura, apesar de o texto de Hernandes ser um texto bem claro, né? Você lê realmente não tem muita dificuldade, né? Até que ele traz muitas referências bíblicas também, mas qualquer dúvida, qualquer comentário, não é? Qualquer coisa que você acha assim, que não está entendendo, fique à vontade para perguntar, não só no momento da EBD, pode ser durante a semana também, por meio das redes sociais aí da vida.